Graça e paz, líderes de excelência. Olá! Somos a equipe assistente do professor Manassés e vamos comentar aquela aula incrível ministrada no Clube de Pregadores aos alunos de teologia. Isso aí, a ideia é ajudar a reprisar o conteúdo da aula, né? Exatamente. E lembrando que esse áudio pode ser compartilhado, viu? Mostre para os amigos que o melhor lugar para estudar teologia é, sem dúvida, no Clube de Pregadores. Ok, então. Vamos lá, vamos desempacotar essa aula sobre os fundamentos da Bíblia. A nossa missão aqui é revisitar os pontos essenciais da aula do professor Manassés, usando a transcrição e a apostila. Isso mesmo. E um bom ponto de partida, acho, é a própria palavra Bíblia. É fascinante, né? Pensar que vem de biblos. Ah, cidade fenícia. Sim, aquela que comerciava papiro. E que Bíblia, no fundo, quer dizer coleção de livros pequenos. Isso já mostra desde a origem que é uma obra coletiva. Uma coleção, e que coleção, hein? É impressionante. Cerca de 40 autores diferentes. Pois é. Pensa só, Moisés, reis como Davi, aí tem médico que nem Lucas, pescadores como Pedro, e tudo isso num período de uns 1.500 anos. É muito tempo. A pergunta que fica é, como pode ter tanta harmonia nisso tudo? Aí que entra o ponto central, né? A inspiração divina. O tal do Theopneustos. É, o Pneustos, insoprada por Deus, lá de 2 Timóteo 3,16. Exatamente. Os autores, mesmo sendo humanos, com seus estilos, suas limitações, eles foram movidos pelo Espírito Santo. É o que diz lá em 2 Pedro 1,21. Uhum. Isso garante que a mensagem final seja divina, sabe? A autoridade do texto acaba sendo maior que a dos próprios autores. A humanidade deles não é anulada, mas é usada por Deus. Entendi. E isso conecta direto com aquele debate importante. A Bíblia é ou ela só contém a palavra de Deus? Sim, um debate clássico. A aula reforçou bem a visão de que ela é a palavra de Deus, né? Que é a visão que a gente segue nas nossas igrejas. E o próprio Jesus confirmou isso lá em João 10,35, dizendo que a Escritura não pode falhar. Fundamental essa base. E essa palavra, então, está organizada em duas grandes partes, duas alianças, o Antigo e o Novo Testamento. E é bom usar antigo, né? Não velho. Sim, ótima observação, porque a palavra não fica velha, não envelhece. Ela é sempre atual, sempre relevante. Antigo remete mais à ideia de fundamento. Boa distinção mesmo. E dentro dessas alianças, a gente tem divisões bem claras, né? Ajuda muito a entender. Com certeza. No Antigo, são 39 livros. Temos a lei, o Pentateuco, Que é a base de tudo. a base. Depois, os livros históricos, contando a trajetória do povo. Aí vem a poesia, que são os livros de sabedoria, de louvor, salmos, provérbios. Lindos demais. E, por fim, a profecia, com os profetas maiores e menores, trazendo a voz de Deus para o povo. E no Novo Testamento, que tem 27 livros, a lógica continua, né? Continua. Começa com a biografia de Jesus, os 4 evangelhos, cada um com seu foco, mas todos sobre ele. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. Depois vem a história, com Atos dos Apóstolos, mostrando o início da igreja, a ação do Espírito Santo. A continuação da missão. Exato. Aí temos as epístolas, que são as cartas, né? As de Paulo e as gerais, cheias de doutrina, ensinamento prático para a vida da igreja. Muita aplicação ali. E fecha com profecia de novo, o Apocalipse, falando do futuro, da vitória final de Cristo. Essa organização toda é fantástica para a gente estudar. E falando em estudar, é incrível como o Clube de Pregadores ajuda nisso, né? Ter a apostila impressa, por exemplo, que eles mandam pelo correio, faz uma diferença. Nossa, nem fala. Poder riscar, anotar do lado, e aula ao vivo, aquilo de poder tirar a dúvida na hora com o professor, como se fosse presencial, é muito bom. É verdade. Traz uma experiência muito real. E se perder a aula ao vivo ou quiser rever com calma, Fica tudo gravado lá no portal. Isso é uma mão na roda. Fora as pesquisas em PDF que eles disponibilizam para quem gosta de cavar mais fundo no tema. e os debates sobre temas polêmicos. Aquilo ajuda a gente a pensar, a formar opinião com base bíblica, é muito rico. Muito. Mas voltando aqui para a aula. Por que será que Deus escolheu a forma escrita para preservar essa revelação toda? Bem lembrado. A aula destacou uns pontos-chave. Primeiro, a precisão. Lembra de Abacuque 2.2? Torna bem legível a visão.
A escrita fixa a mensagem. Precisão. Que mais? Permanência. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A escrita dura, atravessa o tempo. Verdade. Diferente da tradição oral que pode mudar, né? Exato. Isso leva à objetividade. A mensagem fica ali, registrada, menos sujeita a distorção. E, claro, a capacidade de ser disseminada. Ah, sim. Pelos séculos, né? O trabalho dos copistas foi essencial nisso. Nossa, o zelo daqueles homens era algo impressionante. Para garantir a fidelidade do texto, é de tirar o chapéu. Com certeza. E aí vem a questão do cano, né? Como que esses livros específicos foram reconhecidos como inspirados? Não foi alguém que decidiu do nada, né? Não mesmo. A aula explicou bem isso. Foi um processo longo de reconhecimento pela própria comunidade da fé, guiada pelo Espírito Santo. Isso. A igreja primitiva foi discernindo quais escritos realmente tinham a marca da autoridade divina, o ensino dos apóstolos, aqueles que eram usados nas comunidades. E os concílios como Hipona e Cartago vieram depois, mas para confirmar o que já era aceito, né? Exatamente, não foi uma imposição de cima para baixo. E vale lembrar que Jesus e os apóstolos já tratavam as escrituras do Antigo Testamento como palavra de Deus, com autoridade final. Faz sentido. Então, pensando em tudo isso, inspiração divina, essa estrutura cuidadosa, a preservação do texto, como isso deveria, assim, impactar a nossa leitura da Bíblia hoje? Olha, resumindo o que o material da aula trouxe, a gente viu a origem da palavra Bíblia, que já diz muito, a natureza da inspiração divina, que é esse milagre de Deus usando autores humanos, a estrutura super organizada que ajuda a entender a revelação progressiva e a autoridade dela, que não vem dos homens, mas de Deus, e foi confirmada por Cristo. Ela se apresenta como a palavra de Deus para a gente. Perfeito. E como dica de estudo, acho que vale reforçar. Revisitar as anotações da aula, né? Explorar aqueles PDFs e outros recursos lá no portal do Clube de Pregadores. Repetir, aprofundar, é o que fixa o conhecimento. Com certeza. E para a gente pensar um pouco mais, fica uma reflexão. Se a Bíblia atravessou milênios com tanto cuidado divino e humano para preservar sua mensagem, qual é a nossa responsabilidade hoje com ela? Como a gente aplica e transmite essa palavra com a mesma fidelidade? É, uma provocação e tanto para a gente continuar meditando. Excelente. Até a nossa próxima análise. Até lá. Fiquem todos na paz.